Olá pessoal, tudo bem? Vou começar aqui nossa videoaula sobre eletromagnetismo e que compreende a parte de forças e torques sobre o espírito de corrente. Para isso a gente vai analisar um pequeno exercício, certo? Que fala sobre força magnética, certo? Trouxe algumas ferramentas aqui que a gente vai poder ter que utilizar e vamos à questão, né? Bom, a figura abaixo, né, mostra duas espiras de corrente quadradas. As espiras, né, estão bastante afastadas e não interagem uma com a outra, né? Segunda questão. Então, no item A, ele pede o seguinte: use um diagrama de forças para mostrar quais espiras estão em equilíbrio, sem experimentar uma força resultante, nenhuma torque resultante. No item B, uma das posições da espira é estável, ou seja, as forças a trarão de volta para a posição de equilíbrio se ela for girada ligeiramente. A outra posição de equilíbrio é instável, como um pêndulo virado de cabeça para baixo. Então ele quer saber qual é qual e explique, né? Então, para a gente encontrar as forças e fazer o diagrama, né, nós vamos lembrar aqui que a força magnética, né, dada em um fio, né, ela é dada por essa expressãozinha aqui, né, força magnética, que é igual, né, a corrente, né, no caso a corrente, né, o valor da corrente que passa pelo fio, e nós temos aqui o dl, que é o comprimento, né, o vetor dl, vetorial campo magnético, né? Então a expressão, né, que nos dá a força magnética é dada por isso aqui. Então veja que nós temos um vetor. Se é um vetor, ele tem direção, sentido e módulo, né? Então, para encontrarmos o módulo nessa questão não é interessante. Então ele quer apenas o diagrama das forças. Então, como nós temos aqui um produto, né, vetorial, nós temos que utilizar a regra da mão direita, né? Então, para isso eu trouxe aqui um diagramazinho aqui da regra da mão direita, certo? Para a gente se lembrar, recordar, né? Então, para a gente determinar o sentido, né, da força magnética, eu tenho aqui o vetor B, que é simbolizado pelos dedos, né, da mão, e o polegar vai simbolizar a corrente, né, que passa pelo fio, né? Você está vendo aqui, ó, corrente, né, que passa pelo fio é dada pelo polegar, certo? Essa extremidade aqui, né, que é a distância aqui do polegar aos demais dedos, ele vai simbolizar o ângulo entre os dois vetores, certo? Bom, e a força magnética? A força magnética é dada pelo empurrão, certo? O empurrão, geralmente a gente empurra com a palma da mão, né, como está simbolizado aqui, certo? Então, sabendo disso, da regra da mão direita, a gente vai aqui agora à questão, né? Então, na questão, ele faz o seguinte, né? Então, se você ver aqui na Inspira 1, eu tenho, né, o campo magnético e tenho a corrente. Se eu aplicar a regra da mão direita, né, eu vou rapidamente perceber aqui que a minha força vai estar nessa direção aqui, certo? Só você dar uma treinadazinha aí, então você vê que aqui eu tenho o F1, vou chamar de F1, certo? Então aqui na parte, né, de baixo aqui na minha espira quadrada, eu tenho a corrente para cá, então você espalma aqui a mão no sentido do vetor B, né, o polegar no sentido da corrente, então rapidamente eu encontro que a minha força nesse condutor aqui na parte de baixo vai ter o valor F2 apontando nesse sentido aqui do diagrama, certo? Então aqui nos fios laterais da mesma forma, né? Estica a mãozinha aqui na direção do vetor B e o polegar na direção do fio. Então eu vou ter aqui, ó, o vetor, né, força, né?
que eu vou chamar, que vai estar nesse sentido aqui, que eu vou chamar de F3, certo? É isso? F3. E aqui por fim, na Inspira 1, eu vou ter, né, novamente aplicando a regra da mão direita, eu vou ter aqui o F4, certo? Então, você repete novamente o mesmo procedimento aqui para a Inspira 2, né? Fazendo isso na Inspira 2, né? Veja aqui que na parte de cima, né, ao estender os dedos na direção de B, vetor campo magnético, eu vou obter, né, que minha força, né, tá para o centro da Inspira. Então eu vou chamar isso aqui de F1, né, ou F2, certo? Vou chamar aqui de F2. E aplicando aqui novamente, eu vou obter aqui a força que eu vou chamar de F1. Os dois aqui nas laterais agora, né, aplicando novamente a regra da mão direita, né, eu vou ter que o meu vetor força magnética deste condutor, que eu vou chamar de F4. Tá? Você chama do que você bem entender, né? Então aqui eu vou ter o meu F3, certo? O meu vetor F3. Beleza? Então, feito o diagrama, né, da forma que ele pede na questão, né, ele quer saber se as espiras estão em equilíbrio, né? Se você observar, né, como o sentido da corrente e o do campo, né, ele é de 90 graus, então, como eu tenho aqui um produto vetorial, o módulo vai ser dado pelo seno do ângulo, né, entre essas direções da corrente e do campo magnético, né? Então o seno entre os dois aqui vai ser 90. Então o módulo, né, para todos os casos aqui vai ser o mesmo, certo? Então eu tenho aqui esse vetor vai ser igual a esse vetor, esse vai ser igual a esse, né? Por quê? Porque eles têm o mesmo módulo, se ele depende só da corrente, né, do comprimento, já que é um quadrado, os lados deles são iguais, né? E tenho também o vetor campo magnético, que é constante, né? Então essa força vai ser igual a essa igual a essa e essa igual a essa. Então eu tenho uma condição de equilíbrio de forças, né? Então nas duas situações, né, do item A, eu vou ter que a força resultante, né, o vetor força resultante vai ser igual a zero, né? Como a espira também está alinhada, né, eu posso obter que o torque, né, torque resultante também é igual a zero, certo? Essa é a condição de equilíbrio lá do item A, né? Então eu posso chamar isso aqui de item A, certo? E vamos agora ao item B. No item B, né, ele diz que uma das posições da espira é estável, ou seja, as forças atrarão de volta para a posição de equilíbrio, certo? Então vamos fazer um rápido esquemazinho aqui, a gente visualizar essa espira de forma lateral, certo? Então se eu fizer aqui o fio, certo? Ó, esse aqui é o fio visto lateralmente, né? Então lateralmente eu vou ter esse diagramazinho aqui, certo? E agora eu vou aproveitar e já selecionar isso daqui para cá, né? E vou redesenhar aqui da mesma forma, né, o fio desse outro lado para a gente fazer as comparações, né? Então tenho aqui, só um momento aqui, deu um zoom aqui que não era para ter dado, então eu clicar aqui com direito, né, então eu vou colar aqui, certo? Pronto, então aqui, ó, eu vou agora simbolizar a corrente, né? Se você simbolizar a corrente aqui vista lateralmente, eu tenho que a corrente é dada por esse pontinho aqui, né? Para essa espira. Nesta outra espira, a corrente ela está entrando, né? Entrando aqui. Já nessa parte de cima, bem aqui, a corrente ela está entrando no fio, né? Então eu simbolizo com essa xzinho aqui, né? Então aqui como ela está saindo, né, nessa visão
lateral aqui da espira, eu vou encontrar um pontinho, né? Então, se eu desenhar as forças aqui novamente, eu tenho aqui da forma que eu desenhei, aqui é o F2 e aqui o F1, né? Aqui eu tenho o F1 e aqui o F2, certo? Beleza? Então pronto. Então qual dessas espiras aqui, elas possuem equilíbrio estável ou instável, né? Então veja, se eu rotacionar, né, procurar rotacionar essa espira aqui, né, no eixo, rotacionar essa espira no eixo, numa posição qualquer, esse ladinho aqui, né, o que é que vai acontecer? À medida que eu rotaciono, essa força F1 vai puxar a espira para sua posição inicial, certo? Da mesma forma a F2. Já nesse caso aqui, quando eu tento rotacionar, né, nesse sentido, então rapidamente o F2 vai contribuir para que a espira rotacione, certo? Então nessa situação aqui, eu vou ter o que a gente conhece como equilíbrio, né, equilíbrio estável, certo? Então, nessa aqui seria o equilíbrio estável. Por quê? Porque com uma pequena força aplicada, né, ele retorna para a posição inicial. E aqui eu vou chamar de equilíbrio, né, instável, certo? Equilíbrio instável, né? Para quem não compreendeu bem, a gente pode fazer uma analogia aqui, né? A seguinte situação, essa definição de equilíbrio estável e instável, né? Então, se eu pegar aqui uma cuba, né? Uma cuba, né? E colocar, e aqui no caso, uma concha, né? Nessa posição, eu colocar uma pequena bolinha, pode ser uma bola, né, de tênis, alguma coisa assim parecida, no centro dela. Se por acaso eu aplicar uma força aqui para movimentá-la, ela por si só vai retornar a essa posição inicial, né? Daí a gente chama de equilíbrio estável. Mas nesse caso aqui, né, se eu der um pequeno empurrãozinho, né? Primeiro, se eu conseguir, né, colocar essa bolinha aqui nessa posição de equilíbrio e der uma pequena bolinha aqui, pequena força, desculpa, ela vai se movimentar, certo? Que é justamente o caso que ele, a situação que ele explica aqui, né? A outra posição de equilíbrio é instável, como um pêndulo virado de cabeça para baixo, certo? Então, essa foi, né, a resolução dessa questão. Uma questão do física, uma abordagem estratégica, né, do Knight, autor Knight, Randall Knight. Muito bem interessante e serve muito bem para você treinar a regra da mão direita. Certo? Espero que vocês, né, tenham gostado aí da aula e até a próxima.